Foi uma noite em que as crias da base brilharam. Wesley faz o primeiro gol como profissional. Vitor Hugo fez o gol da vitória. Matheus França entrou muito bem. E o Flamengo venceu por 2-1 o Racing no Maracanã nessa quinta-feira, garantindo a vaga para a próxima fase, para a fase de mata-mata da Libertadores. Vamos falar sobre todos os detalhes táticos desse jogo depois que eu rodar a vinheta. Vamos falar de tática? Bom, então antes da gente dar sequência, eu quero pedir para vocês deixarem um like, se inscrever no canal e, se puder, também ativa o sininho aí para poder ser notificado quando chegar vídeo novo. Isso ajuda a engajar aqui o canal, ajuda o canal a crescer também, tá bom? Então, vamos lá, sem mais delongas, sem muita enrolação, para os detalhes dessa partida entre Flamengo e Racing, vitória do Rubro Negro por 2-1. Bom, então as equipes começaram dessa forma aí, Flamengo no 4-2-3-1, com o Davi Luiz entrando no lugar do Léo Pereira e o Everton Ribeiro entrando no lugar do Matheus França. Isso falando em relação ao time que entrou na partida de segunda-feira contra o Vasco. O Racing entrou no 4-3-3, como vocês estão vendo aí. E aí, vamos seguir. Quando o Flamengo começava a construir, o Racing inicialmente fazia um 4-1-3-2, mas que rapidamente essa estrutura mudava. A gente vai chegar lá. O Flamengo optou por uma saída de 3, com o Thiago Maia sendo esse cara mais à esquerda, com os 2 zagueiros, e o Pulgar sendo o apoio para esses 3 jogadores. Era um 3+1, então era um 3-1-5-1 a estrutura do Flamengo quando iniciava suas construções. Só que esse 4-1-3-2 rapidamente se transformava num 4-1-4-1. E aí o Flamengo conseguia se aproveitar bem desses espaços aí que eu marquei, dessas janelas. Por quê? O Flamengo abriu bem os seus laterais. Quem dava amplitude para o jogo eram os 2 laterais, Ayrton Lucas e o Wesley. E aí, com isso, o Flamengo conseguia abrir as linhas do Racing. E aí, o que acontecia? O Flamengo conseguia gerar espaço na janela. O que é a janela? É esse espaço entre esses jogadores da mesma linha. Esse espaço que eu marquei de amarelo. Então, entre o Oroz e o Rauch, entre o Gomes e o Rojas. Então, o Flamengo conseguia se aproveitar desses passos, conseguindo fazer passos verticais de uma entrelinhas. Também era possível aproveitar o espaço no lado do Moreno. Ou seja, quando você tem um 4-1-4-1, qual é o espaço que fica vulnerável? Esse espaço aí do lado do Moreno, que eu também coloquei de amarelo aí, que eu ressaltei para mostrar para vocês. E o Flamengo conseguia se aproveitar desses espaços. O Flamengo conseguia explorar bem essa vantagem. Então, vocês estão vendo aí a estrutura de construção do Flamengo, com essa saída de 3, o Pulgar como apoio da saída, os 3 meias com os 2 laterais, dando amplitude máxima para o jogo. E aí a ideia era justamente explorar essas janelas. Estão vendo como é que o Gerson, o Arrascaeta e o Ribeiro tentam se colocar exatamente no espaço da janela para poder receber esse passe, explorar o entrelinhas. Então, uma situação que eu percebi bastante aqui também no primeiro tempo foi que o Rauch, ele volta antes, o ponta esquerda do Racing, ele volta antes para poder fazer essa segunda linha do que o Rojas. Muitas vezes o Racing deixa o Rojas do lado do centroavante, no caso o Reiniero. E aí, na medida que o Flamengo ia conseguindo avançar um pouquinho a sua equipe e o Racing ia baixando o seu bloco, o Rojas, muitas vezes, tinha dificuldade de fazer essa recomposição e deixava esse espaço aí livre. Eu percebi algumas vezes o Ayrton Lucas com vantagem nesse lado esquerdo, até o Gerson, às vezes, o Flamengo podendo se aproveitar da situação e acabou não se aproveitando. Aí, para mostrar para vocês de novo essa questão do espaço do lado do volante, que o Flamengo tentou se aproveitar, especialmente na fase inicial do jogo. Vocês estão vendo aí, 12 minutos, o Flamengo conseguia explorar, conseguia atacar esse espaço e conseguiu algumas vantagens, algumas situações de finalização, de jogada perigosa, e eu até pensei que o Flamengo ia fazer o gol a qualquer momento. Só que aí o Fernando Gago percebeu essa situação e resolveu adiantar o Moreno um bocadinho mais e baixar um bocadinho mais essa linha de 4. Então, o que era um 4-1-4-1 passa a ser um 4-5-1, e aí o espaço nas janelas diminui, fica mais difícil entrar nesse bloco com os passes, e aí a estrutura passou essa daí que eu estou mostrando para vocês. O entrelinhas fica com mais espaço, você tira o Moreno para defender aquele entrelinhas ali, mas ao mesmo tempo você tem mais dificuldade de fazer espaço na janela. E aí o Flamengo tenta
e aí o Flamengo tenta trazer o Gerson, o Arrascaeta e o Ribeiro para entre linhas, não necessariamente todos ao mesmo tempo. É importante dizer que o Flamengo usou muito essa dinâmica de baixar um dos meias para encontrar os outros meias para poder atrair algum marcador mais para uma zona mais baixa do campo. E aí tentar depois progredir ou entre linhas. Só que aí ficou bem difícil para o Flamengo. O Flamengo passou a ter um pouco mais de dificuldade. Aqui a estrutura de bloco alto do Flamengo. O Flamengo não pressionou muito o bloco alto. Subia o bloco para poder incomodar, mas nada que fosse um encaixe muito forte. A gente está vendo, por exemplo, o Thiago Maia perfilando o corpo já para voltar, já para correr para trás. O Eric Pulgar distante também do seu opositor. A mesma coisa com o Wesley, mesma coisa com o Gerson. O espaço do outro lado, do lado oposto. Então o Flamengo não foi muito pressionante de bloco alto e nem de pressão pós-perda. O Flamengo optou por não ser pressionante nessas duas situações. Em alguns momentos ontem no primeiro tempo, eu percebi o Flamengo marcando em 4-2-3-1, que é um sistema interessante, que eu gosto até, acho bacana, mas que deixa um pouquinho de espaço aí na lateral do bloco, nesse espaço aí que eu botei para vocês em amarelo. Não era uma situação que aconteceu com muita constância, foi uma situação que eu percebi em alguns momentos, especialmente na parte inicial do jogo, mas logo depois o Flamengo já conseguiu voltar para esse 4-4-2 aqui, com a segunda linha já com os dois volantes e com os dois meias abertos, com esses dois pontas, entre aspas, entre muitas aspas, do Flamengo. Muito interessante também falar sobre a questão da opção do Sampaoli pelo Ribeiro, né? Ele gosta do Ribeiro com o Wesley porque entende que o Ribeiro é um cara que potencializa bastante o Wesley e que dá o corredor de fora para o Wesley, né? Então, isso aconteceu, isso funcionou, isso deu certo. Bola dentro do argentino. E, bom, para a gente falar um pouquinho do segundo tempo, o Flamengo toma um gol de empate aos 5 minutos e aí se desestrutura um pouco, perde um pouco a confiança. Acho que a atuação não muito boa do Flamengo no segundo tempo passa muito por tomar o gol, sentir um pouco psicologicamente o gol, passa por o Flamengo sentir um pouco também fisicamente o jogo, baixa intensidade, o Flamengo sentiu o ritmo de jogos, jogou 2 jogos muito intensos na quinta e na segunda contra 2 rivais, por mais que tenha se poupado no segundo tempo contra o Vasco. Acabou sentindo o ritmo do jogo ontem, acabou não conseguindo ser mais intenso fisicamente. O Flamengo também ficou com bastante receio de tomar um segundo gol, que seria bem ruim. Até a derrota deixaria o Flamengo numa situação um tanto quanto confortável. Mas a equipe parecia bem preocupada em não tomar um segundo gol, não se lançou de uma forma desordenada ao ataque, foi cautelosa e o Racing também acabou sendo bastante eficiente em fechar os espaços, estava intenso fisicamente, conseguiu ser bem agressivo nas abordagens, conseguiu fechar bem os espaços, como eu já falei, e o Flamengo teve dificuldade, o Flamengo não conseguia circular a bola tão rápido, não conseguia gerar os espaços, não conseguia gerar as vantagens, não conseguia mais atacar entre linhas como conseguiu fazer em boa parte do primeiro tempo, então o Flamengo foi tendo dificuldade nesse segundo tempo, e acabou que consegue o seu gol numa jogada que a gente vai esmiuçar daqui a pouquinho, vai falar um pouquinho mais sobre isso, quando eu for mostrar as imagens dos 3 gols, eu vou falar um pouquinho mais sobre os 3 gols, tá? Então, falando mais sobre o segundo tempo, vamos olhar aqui. Aqui, já no segundo tempo, a opção do Flamengo pelo Cebolinha, né? Para abrir o campo, para mudar um pouco essa estrutura, o Flamengo seguia no 4-2-3-1, quando entra o Cebolinha e o Vitor Hugo, que a gente está vendo aí do lado do Cebolinha, no caso, o Flamengo segue no 4-2-3-1 com o Ribeiro de um lado, o Vitor Hugo centralizado e o Cebolinha na ponta, mas a estrutura de chegada em último terço, a estrutura de construção muda porque o Ayrton Lucas fica mais preso, e aí você tem o Cebolinha dando amplitude, o Cebolinha mais avançado no campo de jogo, o Ayrton Lucas um pouco mais preso, e o Wesley continua lá dando amplitude, continua bem avançado, como uma espécie de ponta. E a estrutura de construção do Flamengo no segundo tempo, como eu falei, se alterou, né? Você tinha uma saída, já não mais uma saída de 3, mas você tinha o Ayrton Lucas dando um suporte interessante para essa saída. O Thiago Maia sai de campo, o Gerson baixa como um volante para dar o suporte, para jogar junto do Pulgar e dar o suporte na saída de bola, fazer balanço defensivo, fazer balanço ofensivo também. E aí a estrutura era mais ou menos essa. A entrada no último terço era mais ou menos essa aqui que a gente está vendo. O Ayrton Lucas já bem mais preso. O Cebolinha nem aparece na imagem, porque está lá na outra ponta, aqui na ponta esquerda, bem aberto, para dar amplitude, para tentar 1 contra 1. E a estrutura de último terço era mais ou menos essa daqui. Aí entrou esse cara aí em campo, o Matheus França, entrou bem demais. Assim como o Vitor Hugo também já tinha entrado bem. E aí o Flamengo precisou de poucos minutos para poder conseguir fazer o seu segundo gol logo depois da entrada do França. E aí eu vou entrar no detalhe dos 3 gols agora com vocês, vou mostrar esses 3 gols em imagens para a gente esmiuçar um bocadinho. Bom, o gol do Flamengo começa numa disputa que o Flamengo vence aqui, o atleta do Racing, que é o Matias Rojas, acaba errando o domínio, o Flamengo retoma a posse de bola,
E aí o passe do Pulgar muito bem feito já direto no Ribeiro, já um passe progressivo, o Pulgar com essa qualidade que ele tem de gerar passe progressivo, de jogar de primeira, de jogar rápido. Tá muito bem o chileno. E aí eu marquei o Ribeiro aqui porque como é importante, né, a gente fala sobre domínio orientado, né? E o Ribeiro é um cara de muita qualidade. Esse domínio que ele faz, não vou dizer que é o que determina o gol, porque acontece muita coisa depois, mas ele é importantíssimo para o Flamengo conseguir progredir. Ele faz esse domínio, deixando a bola passar, né? Ele nem toca na bola, consegue deixar o adversário para trás. O adversário ainda tenta segurar ele, não consegue. Ele consegue ganhar esse duelo em força, se manter em pé. E aí o Flamengo consegue progredir. O Gerson faz o passe no Arrasca. E aí a leitura do Gerson de que há um espaço ali para ele atacar, né? O Gerson tem sido muito feliz nessa questão do ataque ao espaço. O São Paulo estimula ele bastante a fazer isso no Flamengo, assim como ele fazia no Olympique. E ele tem uma boa leitura para fazer isso, tem muita força para chegar no fundo, para chegar na profundidade e fazer a jogada. Então ele ataca, o passe do Arrascaeta é muito preciso e o Gerson também é muito feliz no passe para trás. Aqui eu ressaltei o Pedro dando profundidade, né? Afundando a última linha. Essa última linha do Racing acaba afundando bastante. E é exatamente nesse espaço atrás desses zagueiros que o Wesley consegue atacar e fazer o gol. Muito bacana ver um garoto como o Wesley fazer um gol, fazer seu primeiro gol como profissional. Muito legal ver os 3 garotos bem no jogo de ontem. Mas especialmente ver o Wesley fazer o primeiro gol, a alegria dele. O garoto que vem cada vez mais se consolidando. O gol do Racing, né? Quando o atleta do Racing vai evoluir com essa bola, o Jonathan Gomes, que está aqui bem no cantinho da imagem, ele já está livre. O Thiago Maia tinha saltado pressão e ele demora um bocadinho para recompor aqui. Então, o Thiago Maia e o Gerson estão um pouquinho fora da linha, né? Que é composta por Gerson, Thiago Maia, Pulgar e Ribeiro. Você vê o Pulgar e o Ribeiro mais alinhados. E o Thiago Maia está correndo para trás, depois de um salto de pressão, e ele demora um bocadinho para fazer essa corrida para trás. E aí, o Jonathan Gomes, que já está com liberdade aqui, a gente viu aqui, ó, o Thiago Maia ainda deixando espaço nas próprias costas para o Jonathan Gomes receber essa bola. O passe é muito bem feito, muito bem dado, mas aí acaba que o Jonathan Gomes recebe essa bola, e aí eu quero ressaltar a ação do Ayrton Lucas, né? Eu acho que o Ayrton Lucas não errou não, tá? Acho que o Ayrton Lucas tem que fechar essa jogada ali. Se o Ayrton Lucas não tá ali, o Jonathan Gomes domina essa bola para frente, domina orientado para frente e está de frente pro gol. Então a ação do lateral é fechar o espaço, é proteger a frente da área, é proteger a baliza, é fechar o espaço. Acontece que essa bola não podia ter entrado onde entrou. A situação do Ayrton Lucas já é uma situação de tentar fazer uma gestão da desvantagem. Ele está numa espécie de 2 contra 1. Ele está tendo que dividir a atenção dele entre o Jonathan Gomes e o Matias Rojas também, que está aqui bem no cantinho da imagem, né? Aparece aqui um pouquinho aqui em cima de mim, aqui, né? Não entendo como uma jogada que o Ayrton Lucas falha, não. Vou ter que ir remar um pouco contra a maré aí do que o pessoal está dizendo nas redes sociais e está dizendo por aí. E aí, o Matias Rojas é muito feliz. O Matias Rojas é um ótimo finalizador. Ele é muito feliz nessa finalização. Flamengo, momentinho de cochilo, e o Flamengo acaba sofrendo esse gol de empate, né? Bom, vamos falar aqui um pouquinho agora sobre o terceiro gol, né? Matheus França já em campo. Ele teve 6 minutos em campo, teve boas ações, bem agressivo. E aí ele recebe essa bola do Cebolinha. Consegue empurrar aqui para o Pulgar. E o Pulgar, que já tinha sido importante naquele passe para o Ribeiro no primeiro gol, também é importante na jogada do segundo gol. Porque ele tem muito essa característica de entender o espaço e conduzir quando ele está já em zona de finalização, já em último terço. E ele já tinha feito uma jogada até parecida com essa no jogo contra o Corinthians. Bem similar. Ele conduz e na hora que ele vai conduzir aqui, ele perfila o corpo como se fosse fazer um passe mais forte do outro lado, mais para dentro da área. E aí ele consegue virar o pé na última hora e enganar o adversário. Então ele consegue esconder a intenção do passe dele, faz o passe no Cebolinha, que está com espaço aqui, ó. E aí o Cebolinha faz o passe nele. Tem uma dose de sorte, porque a bola dá uma resvalada no Pulgar. E aí no que ela resvala no Pulgar, ela chega redonda para o Vitor Hugo, perfeita para o Vitor Hugo fazer o domínio. E o Vitor Hugo é muito competente. Eu sempre falo sobre essa capacidade do Vitor Hugo dominar com uma perna e bater com a outra. Ele é muito bom nisso. Ele é um canhoto que tem uma boa ambidestria, ele usa o pé direito de uma forma bem tranquila. É bem eficiente em usar o pé direito. Então ele domina com a direita e bate com a esquerda bem rápido. Uma ação bem rápida, muito intensa da parte do Vitor Hugo. Então dominou e bateu. Uma tacadinha de sinuca bem no cantinho, muito bem feito, muito bem dado. Muito legal ver o Vitor Hugo evoluindo, consolidando o seu jogo, fazendo mais um gol. Gosto muito desse atleta, já tem material aqui sobre ele de análise individual
Bom, então, como eu falei, foi uma vitória difícil do Flamengo. Segundo tempo complicado. Um adversário que fechou os espaços. Teve mérito. Foi bem. O Flamengo, depois de tomar o gol, sofreu um bocadinho. Começou a ter dificuldade de tomar boas decisões tecnicamente. Errar passes. Fisicamente também sentiu. Mas acabou conseguindo o gol. Acabou conseguindo vencer. E está numa situação bem tranquila agora na Libertadores. Nono jogo, nona partida do Flamengo sem derrota. O trabalho do São Paulo vai se consolidando, vai progredindo. E isso é muito bacana. Isso deixa a torcida do Flamengo muito satisfeita. Tá bom? Gente, não esquece de deixar o like. Comenta aqui o que você achou do jogo. Quem que você achou que foi o melhor em campo? Bom, deixa aqui seu comentário. Vamos falar sobre esse jogo, vamos falar sobre futebol. Obrigado mais uma vez pela companhia, pela audiência. Tamo junto. Forte abraço. Fui, beijo. Valeu!